Paz do Senhor, queridos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Pastor Davi Passos aqui para mais um subsídio teológico e comentar aqui sobre a nossa segunda lição do terceiro trimestre do ano de 2025, cujo tema é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Queridos, nós temos aqui a verdade prática desta lição, trazendo-nos o seguinte texto. A Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. O texto áureo desta lição se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42, aonde diz o texto assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a nossa leitura em classe, que nós vamos ler, está em Atos capítulo 2, versículo 37 até o 47. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia, com a sua lição também. Então vamos lá. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa nos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E como muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus queridos, esta lição, esse tema, ele nos apresenta 3 objetivos para estudarmos esse tema. O primeiro objetivo é explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Fundamentos. Como foi fundado a Igreja em Jerusalém. Segundo, é reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E o terceiro objetivo é aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual e o acolhimento e a adoração. Então, temos aqui, nesta lição, esse tema, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A Igreja de Jerusalém, um modelo aqui a ser seguido. Vamos lá. A introdução dessa lição diz o seguinte: Por ser a igreja-mãe, Jerusalém tornou-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que parte as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo
e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada, isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Então, queridos, nesse capítulo, nós conheceremos alguns pilares sobre os quais se fundamentou a igreja de Jerusalém, né? Nesse ponto do livro de Atos dos Apóstolos, aqui o evangelista Lucas, ele registra a conclusão, né, do sermão dos apóstolos, ou do apóstolo Pedro, e o seu estrondoso resultado. A conversão aí de quase 3.000 pessoas, né? Uma pequena comunidade que contava ali com pouco mais de 100 de pessoas, agora entra na cifra dos milhares, né? Então nós precisamos notar que a igreja ainda estava na sua infância, necessitando receber os devidos cuidados para que pudesse ter crescimento e desenvolvimento sadio. Então, o Espírito Santo, mediante os apóstolos, cuidou para que isso acontecesse. O que está registrado nessa porção bíblica pode ser vista como os verdadeiros alicerces de uma igreja genuinamente, né, cristã, uma igreja que é mãe e que se tornará modelo para muitas outras. Então, na narrativa, presta bem atenção, na narrativa lucana, nós podemos identificar alguns desses pilares que podemos denominar, sem fazer nenhuma injustiça ao texto, tá? Isso precisa ser muito prestado atenção. De princípios, né, e justiça ao texto de princípios fundantes da igreja cristã. Então, são, portanto, os fundamentos da igreja. Primeiro, o ensino. Segundo, a comunhão. A ceia, o partir do pão e a oração. Então, o que nós temos aqui? Vamos para a nossa lição. A nossa lição, ela diz o seguinte. Primeiro tópico da nossa lição diz: uma igreja com sólidos alicerces. Aqui nós encontramos a doutrina bíblica, né? A doutrina bíblica, quando diz aqui uma igreja com sólidos alicerces, primeiro ponto diz, uma igreja com fundamentos doutrinários, né? Que essa é a nossa doutrina bíblica. Aqui a lição fala o seguinte, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. E é exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar a doutrina, consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, o segundo ponto fala o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando olhamos para a lição diz o seguinte, a expressão diz muito sobre o processo
de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem disciplinada. A palavra doutrina traduz do termo grego didache, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão, né? O discipulado é alguém que consegue reproduzir. O discípulo é alguém que consegue reproduzir. Isso é levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Então, os apóstolos aprenderam, né? Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. Então, a tragédia da igreja, né, acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então, quando falamos aqui, nesse ponto 2 da lição, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, como fala Atos capítulo 2, versículo 42, aqui Lucas registra que antes de ascender ao céu, Jesus deu ali mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, como diz Atos capítulo 1, versículo 2. E agora os apóstolos continuavam a missão, essa missão, né, de continuar ali, né, instruindo a igreja. Então vale aqui destacar que a palavra didaché, que nós lemos aqui na lição, traduzida aqui como doutrina, ela ocorre aproximadamente 40 vezes no Novo Testamento, no grego, sendo 4 dessas ocorrências no livro de Atos. Então, por outro lado, o verbo didasco, né, que quer dizer ensinar, ocorre 97 vezes. E o substantivo didascalos, que quer dizer mestre, 59 vezes. Então, a maioria das ocorrências desses vocábulos são relacionados com o ministério de Jesus. De fato, aqui o ensino aparece em primeiro lugar no tripé ministerial de Jesus. E nesta ordem, então nós vemos, como fala em Mateus capítulo 4, versículo 23, nós vemos a instrução, pregação e cura. Então o ensino, portanto, sempre foi central no ministério de Jesus. E nós podemos observar que o ensino de Jesus causava admiração. Lá em Mateus capítulo 7 e 28 nos dá esse contexto. E deixava as pessoas maravilhadas. Tá? Mateus 22 e 33. E produzia impacto, né? Mateus 1 e 27. E também revelava Deus, como diz a João capítulo 7, versículo 16. Então, aqui nós vemos um educador, o nome é Price, né? Ele destaca o seguinte comentário, quando ele diz que ninguém esteve melhor preparado e ninguém se mostrou mais idôneo para ensinar do que Jesus. No que toca às qualificações, bem como noutros mais respeitos, né? Jesus foi o mestre ideal, e isso é verdade, tanto visto do ângulo divino como do ângulo humano. Então, no sentido mais profundo, Jesus foi um mestre vindo da parte de Deus. Muitos elementos aqui contribuíram, né, para prepará-lo eficientemente para o magistério. Então, alguns elementos eram meramente humanos, outros divino, e alguns lhes eram inerentes e outros ele os desenvolveu. Então, quando os consideramos no sentido estimulado e inspirado para cumprir nossa tarefa de professor. Então, aqui nós vemos o terceiro ponto da lição, fala uma igreja relacional e piedosa.
Tá? A lição diz o seguinte: a igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muitas atividades, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava, assim Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicavam à oração. Então, olha só que interessante. Jesus, ele foi o mestre por excelência. E ele, contudo, não foi apenas o educador, mas Jesus foi educando. Ele não apenas ensinou, mas também aprendeu, como o Verbo de Deus encarnado, que assumiu a sua humanidade. Jesus também precisou aprender esses elementos humanos. Como destacou Price, tiveram partes no seu papel formativo, e é possível vê-los claramente nas narrativas dos evangelhos, E quando aqui nós vemos outro escritor, Eulálio Figueira, ele destacando o seu comentário, ele fala: geralmente, quando falamos de Jesus, não costumamos ver nele o educando, mas só o formador, educador, E falando ele diz: na realidade, Jesus igual a nós em tudo, menos no pecado, como fala Hebreus capítulo 4, versículo 15. Viveu o mesmo processo de aprendizado próprio de todo ser humano. Agora, como todo mundo, crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 52, fala isso aí. E naqueles 30 anos em Nazaré, como nós conhecemos a história, Jesus crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, como diz Lucas 2:40. E mesmo depois, ao longo dos 3 anos da sua vida, como formador dos discípulos, ele ia aprendendo no contato com o povo, com os discípulos e com os fatos duros da vida. Então, as escrituras, elas afirmam que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, como fala em Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus, como homem, ele aprendeu com os homens. Ele foi educando antes de tornar-se educador. Foi, em primeiro lugar, aprendiz antes de tornar-se mestre. Eu estou falando Jesus como homem, tá? Necessitamos, portanto, estar consciente desses fatos para que nossa compreensão de educação no contexto da igreja cristã seja relevante. Tá? Quando nós vemos aqui a igreja precisa ensinar, assim como precisa pregar, ou não será igreja. O ensino pertence à essência da igreja. E a igreja que deixa de lado essa função de ensino perdeu algo indispensável para a sua natureza como igreja.
Então, o fim de que o ensino seja genuinamente cristão, os seus princípios e fundamentos precisam orientar-se por alguns vetores. E, em primeiro lugar, nós vemos a educação cristã. Ela necessita possuir um propósito teologicamente bem fundamentado, né? E dessa forma, o seu ensino buscará, antes de tudo, a glória de Deus, o crescimento na fé e a expansão do reino de Deus na terra. Então, o segundo ponto, o segundo lugar é que a educação cristã, ela precisa também possuir um conteúdo teologicamente bem fundamentado. A base desse conteúdo está nas Escrituras, tá? Bem como a própria tradição teológica da igreja também está nas Escrituras. E em terceiro lugar, para a educação cristã ser relevante, né, necessita possuir um programa, né, plano, teologicamente bem fundamentado. Assim, deve ser levado em conta a relação entre professor e aluno, o ambiente de ensino, bem como os métodos de instrução. Esse princípio educacional permite-nos enxergar de forma clara as três dimensões em que o ensino cristão deva orbitar. Então, quais são elas? A ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. Pastor, a educação cristã ortodoxa, o que é, pastor, isso? Que tem a ver com a busca do que é correto, mantém o seu foco na doutrinação e no desenvolvimento de discípulos firmes e fortes. Por outro lado, já a ortopraxia, como prática do que é correto, está centrada na busca do caráter, cujo desenvolvimento assemelha-se a Cristo. Então, por último, nós temos a ortopatia. Ortopatia, que tem a ver com os sentimentos, desejo, emoções, né? E procura moldar o discípulo tanto na esfera sentimental como na moral, fornecendo ao crente uma cosmovisão correta da sua vida no mundo. Então, sem dúvidas, os apóstolos, como seguidores de Cristo, que é o mestre dos mestres, estavam capacitados a instruir a igreja nos princípios que refletiam a verdadeira identidade e natureza de uma educação genuinamente cristã. Os apóstolos aqui, meus queridos, que haviam sido educados, treinados aos pés do mestre dos mestres, continuavam agora a missão de instruir a igreja, a nova igreja. Então eles seguiam os passos do mestre, né? E de acordo aqui com alguns comentaristas teológicos, o conteúdo do ensino dos apóstolos ali abrangiam a releitura dos textos bíblicos à luz de Cristo, a evocação dos ensinamentos de Jesus para criar ou para guiar as opções práticas dos crentes. Então, o ponto de partida de uma comunidade cristã é a escuta da palavra. O seu crescimento e amadurecimento depende também do aprofundamento e interiorização da palavra. Uma palavra que não é ideologia e moralismo, mas testemunho autorizado dos apóstolos, isso é, daqueles que são os garantes da revelação histórica de Deus.
né? O ensinamento dos apóstolos é a transmissão fiel do que Jesus ensinou, né? Temos agora o segundo ponto, o segundo tópico, que fala sobre uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Então aqui nós temos algo interessante. Primeiro, eu quero abrir aqui um parênteses para falar do líder da igreja, o pastor e a educação cristã. Aqui nós precisamos pôr em destaque o papel do pastor no processo educacional da igreja. O pastor, ele precisa conscientizar-se de que os tempos mudaram. E com o advento das redes sociais e o maior acesso aos meios educacionais, a sociedade tornou-se mais informada, também mais bem formada. E tornou-se, assim, mais exigente nas suas demandas. Isso também se reflete nas igrejas. Os crentes tornaram-se mais exigentes, sem dúvida. Esse é um fator que põe certa pressão sobre o pastor, que de alguma forma se acomodou com os seus estudos. Então, aqui nós vemos que o pastor, ele sente-se pressionado a estudar, pois não justifica ele ficar acomodado quando um membro da sua igreja demonstra possuir conhecimento bíblico e teológico mais do que ele. Em tempos passados, querendo evitar o ensino formal, os pastores apegavam-se a afirmações bíblicas de que o Espírito Santo colocaria palavras nos lábios do crente. Assim, o pastor não precisava estudar. Essa é, sem dúvida, uma exegese equivocada e uma forma simplista de entender a Bíblia. Quando olhamos no contexto, Lucas capítulo 12, versículo 1 e versículo 12, a Escritura é clara em mostrar que isso aconteceria em situações excepcionais, tais como a perseguição. Não anula, portanto, a necessidade de um cristão estudar. Paulo, mesmo, ele aconselhou, né, Timóteo a dedicar-se à leitura. Quando ele fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, ele diz, aplica-te na leitura. Já ao outro lado, a Bíblia também é um livro de natureza cultural. Isso significa que precisamos estudá-la para conhecermos o contexto histórico, os costumes, a língua, etc. Para quê? Para melhor entendermos o autor bíblico. Agora, quando se negligencia o estudo, é fácil torcer o texto bíblico, fazendo-o dizer o que, na verdade, ele não está dizendo. Então, quando nós olhamos para grandes pregadores como John Wesley, né, Charles Spurgeon e Adam Clarke e May Parham, né, Antônio Gilberto, entre outros muitos, foram estudantes vorazes da Bíblia e daquilo que ajudaria a entendê-la. Para termos uma ideia da importância da instrução na vida desses homens, olha só, Alan Clarke, por exemplo, com quase 20 anos de idade, já havia lido a Septuaginta grega, tá? Ulrico Zwinglio, ele decorou todas as cartas de Paulo, em um detalhe, em grego. Vocês estão prestando atenção? Então o pastor deve estudar para poder melhor desempenhar o seu papel ministerial, tá? É inconcebível o analfabetismo bíblico e teológico presente em muitos crentes, especialmente nos líderes. Em alguns segmentos evangélicos, a falta de formação bíblica e de uma educação formal entre os líderes ou entre os seus líderes tem demonstrado ser desastrosa. Muitos desses líderes não sabem nem mesmo interpretar um texto bíblico, enquanto muitos outros nem mesmo conhecem
o vernáculo. Então aqui nós vemos que a pobreza dos púlpitos é resultado da pobreza bíblica, teológica e cultural de muitos pastores. Um líder mal preparado não saberá fazer um estudo expositivo da Bíblia. Como lhe falta esse preparo, ele incorre no erro de não possuir sistemática alguma nas suas preleções. Então, aqui de fato, para que esse possa ensinar a Bíblia de forma expositiva, é necessário muita dedicação para a compreensão do texto sagrado. E isso demanda tempo. Eu afirmo para vocês isso. Não só é perigoso, como também é uma irresponsabilidade de quem o faz. Colocar alguém sem o devido conhecimento bíblico e teológico para liderar uma igreja. É como colocar alguém dentro de um carro e mandá-lo dirigir em um grande centro sem ele possuir uma carteira de habilitação. Então, se ele não se ferir e morrer, provavelmente vai ferir e matar alguém. Então, por outro lado, a formação teológica não deveria levar o pastor ao academicismo. Muitos pastores, quando ingressam numa instituição teológica, deixam de ser piedosos. Ficam com a cabeça grande e o coração pequeno. Mas as Escrituras afirmam, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, alguém já disse que quem ora não pensa, e quem pensa não ora. Talvez isso seja verdade em muitos contextos. A forma correta é, todavia, seguir a recomendação bíblica, juntando a graça com o conhecimento. Uma maneira que uso para não ficar na aridez da teologia especializada é ler a Bíblia devocionalmente e livros em que as experiências de outros crentes são compartilhadas. Tá? Então, aqui nós temos o primeiro ponto do segundo tópico. Diz o seguinte: o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito da entrada, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência no sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, e os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Então, aqui nós vemos, né, o trabalho da escola dominical, né? O pastor e a escola dominical. A escola dominical deveria ser a primeira faculdade ou seminário na vida de alguém que aspira ao pastorado. É na escola dominical onde se aprende de uma forma sistematizada os rudimentos da fé. Um pastor que não passou pelos bancos da EBD, ou da Escola Bíblica Dominical, queira Deus que tal não tenha acontecido, é um pastor com sérias limitações. Acredito que boa parte da crise de identidade no meio evangélico hoje em dia deve ser em grande parte a falta de discipulado por meio da
escola bíblica dominical. Então, temos aqui, o segundo ponto fala, e perseveravam na comunhão e no partir do pão, tá? Que é a ceia do Senhor. O segundo ponto fala a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém, né? Quando eu falo ali, né, Atos 2:42, e perseveravam no partir do pão, né? A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos, né? Donald Green, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ou próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse tipo, partir do pão? Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, de sua refeição, como lembravam assim a morte do Senhor todos os dias, tá? Todos os dias. Então, a maioria dos intérpretes entende que a expressão comunhão, aqui usada por Lucas, é uma referência à ceia do Senhor. E é possível percebermos que dentro das igrejas de tradições protestantes que observam esse ritual, há concordâncias e divergências sobre esse assunto. As igrejas de tradição luterana, por exemplo, que segue o ensino do seu fundador Martim Lutero, defende a consubstanciação. Essa doutrina, ela ensina que, embora os elementos da ceia não se transformem fisicamente no corpo e sangue de Cristo, como defende a fé católica, o verdadeiro corpo e o sangue de Cristo encontra-se presente nos elementos da ceia, sem, contudo, modificá-los, tá? De forma, tanto na perspectiva católica como na perspectiva luterana, a ceia é vista como um sacramento. Isso quer dizer que a ceia ou a Eucaristia transmite graça a quem participa dela. Por outro lado, há outras igrejas dentro da tradição protestante que preferem enxergar a ceia do Senhor apenas como um memorial. Então, por essa perspectiva, nós vemos que a ceia não é um sacramento e, portanto, não transmite graça aos seus participantes. No seu processo formativo, as Assembleias de Deus adotavam uma posição que se aproximava do sacramentalismo visto em algumas igrejas do protestantismo histórico. E assim, nos primeiros anos, os mestres pentecostais, como por exemplo o teólogo britânico Donald Green, de 1891 a 1966, eles ensinaram que o crente era beneficiado tanto espiritual como fisicamente quando participava da ceia do Senhor. Tá? Gui, portanto, ele via na ceia um meio de conferir a graça, né? Quando é tomada corretamente, a ceia, leva a igreja, através de todas as coisas externas, ao próprio coração de sua fé, tá? Então, ao próprio centro de seu evangelho, ou objeto supremo do seu amor. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão? Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenância simples com a festa do amor, né? De sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor, né?
todos os dias, como fala Atos capítulo 2, versículo 42 e 46. Então, alguma participação, né, como ali diz, indignamente, é muito frequente, mesmo que seja apenas uma vez por ano, ou mais por outro lado, dificilmente podemos nos apoderar em um meio de graça tão precioso se apenas o coração estiver preparado para entrar nele com atenção e devoção. Então acreditamos que a ordenança pode ser observada de forma proveitosa por todos os crentes, pelo menos uma vez por semana, tá? Então esse entendimento de Guy, né, que enxergava a ceia como um meio que transmite graça, também fazia parte do rito assembleiano nos seus primeiros anos. E posteriormente, a Assembleia de Deus passará a mover-se na direção que enxerga a ceia mais como um memorial, tá? Então nós devemos destacar, contudo, que embora os elementos da ceia não se convertam no corpo físico de Jesus, como quer o catolicismo, nem tampouco que Jesus esteja fisicamente presente nos seus elementos, sem modificá-los, como quer o luteranismo, é preciso aqui atentar pelo fato de que Cristo está espiritualmente presente na ceia. Então, nós precisamos, portanto, ter consciência da presença espiritual de Jesus nesse ritual. Quando temos esse discernimento sobre a ceia, somos grandemente abençoados quando participamos dela, né? Não podemos, por conseguinte, enxergar a ceia do Senhor como um ritual esvaziado da presença dele, né? Nós vemos aqui o teólogo Millard Erickson, que ele diz, né, por zelo, para evitar a ideia de que Jesus está presente de algum modo mágico na ceia, alguns, por vezes, formam a extremos, né, a ponto de dar a impressão de que o lugar em que Jesus mais certamente não está presente é na ceia do Senhor. Tá? Aqui nós temos o terceiro ponto. O terceiro ponto aqui fala: e perseveravam na oração, nas orações. Então vamos lá. Uma igreja modelo, o terceiro tópico diz o seguinte. Primeiro ponto, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, né? Que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Sinais, que no grego quer dizer teras, e maravilhas, que no grego quer dizer semeion, né? São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito, que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã. Então aqui nós vemos, né, a igreja, ela perseverava nas orações também, como fala Atos 2 e 42. A igreja de Jerusalém começou de joelhos. Eles estavam em oração quando o Espírito Santo foi derramado. A oração era uma prática comum tanto no Antigo como no Novo Testamento. O verbo grego proseuchomai, né, traduzido como oração,
ocorre 86 vezes no Novo Testamento, enquanto como substantivo proseuché aparece 36 vezes. Por sua vez, no Antigo Testamento, esse mesmo verbo aparece 82 vezes na Septuaginta grega, enquanto o substantivo ocorre 73 vezes. E aqui nós observamos, portanto, que havia uma cultura de oração ali entre os judeus. Jesus orava com frequência, como fala em Mateus, capítulo 14, versículo 23. E tinha momentos que Jesus orava a sós, como diz Lucas 5 e 16. Orava com intensidade, Lucas 6 e 12. Jesus orava com perseverança, Mateus 26 e 44. Jesus orou pelas crianças, Mateus 19 e 13. E também ensinou os seus discípulos a orar, como fala em Mateus 6, capítulo 5, versículo 9. Tá? Agora nós temos aqui o princípio da vida de oração de Jesus. Quando nós oramos, o céu se abre. Então, a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que orando ele, o céu se abriu. Enquanto Jesus orava, o céu abriu-se. O céu só se mantém fechado para quem não ora. Não há dúvidas de que quando não oramos ou quando oramos pouco, os problemas multiplicam-se, né? Aumentam porque perdemos a chave que abre o céu. Nós, pentecostais, que descendemos de uma tradição pietista, em que a vida de oração era estimulada, temos diminuído tanto a quantidade quanto a intensidade de nossas orações. Já oramos mais no passado. Temos muitas atividades, mas pouca oração. Gostamos de ajuntarmos-nos, celebrarmos junto e recrearmos, mas não oramos. Todavia, com a mesma determinação e frequência como fazemos as outras demais coisas, né? Agora, quando oramos, o Espírito Santo desce, tá? Quando oramos, o Espírito Santo desce. O versículo 22 ali diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus, a Bíblia nos diz que ele orou e o Espírito Santo desceu. Os apóstolos, quando souberam que a cidade de Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. A missão desses apóstolos era clara ali: orar para que os crentes samaritanos recebessem o Espírito Santo. Como fala Atos capítulo 8 e 15, ali diz, os quais tendo descido orando por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então, Jesus havia dito que Deus, o Pai, daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedissem. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, diz, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, olhando para esta linha de pensamento, né, nós vemos que o Espírito Santo é derramado quando há oração. Então, Atos capítulo 8, versículo 15 e Atos capítulo 19, versículo 6. Não há dúvida de que uma das principais razões que explica a escassez do batismo pentecostal esteja na falta de oração. Agora, o segundo ponto da lição diz o seguinte, uma igreja acolhedora. Segundo ponto do terceiro tópico. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos,
O texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo, tá? Então, quando oramos, escutamos Deus falar, né? Versículo 22 ali diz: e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado. Então, quando Jesus foi batizado nas águas, Deus falou-lhe, a sua voz foi ouvida, e não há dúvida de que o Senhor fala. Deus falou aos pais pelos profetas e falou através de seu Filho, Cristo Jesus, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Jesus disse que Deus continuaria falando por meio do seu Espírito. Lá em João capítulo 16, versículo 13, ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo falou na igreja de Antioquia, Atos 13, 1 a 4. O Espírito Santo falou a Pedro, lá em Atos capítulo 10, versículo 19, e Atos capítulo 11, versículo 12. O Espírito Santo também falou a Ananias, lá em Atos capítulo 9, versículo 10. O Espírito Santo falou a Paulo também, Atos 18 e 9. Então a oração deixa-nos pronto e ambientados para ouvirmos o Senhor Deus falar. Se não estamos escutando, é porque não estamos orando, ou então orando pouco. A igreja primitiva aprendeu desde cedo a linguagem da oração. Vemos aqui, por exemplo, né, a igreja perseverando em oração, Atos capítulo 1 e 14, versículo 2 e 42. Vemos a igreja orando no templo, Atos capítulo 3, versículo 1. Pondo a oração como prioridade, Atos capítulo 6, versículo 4, orando para os crentes serem batizados no Espírito Santo, Atos 8 e 15, orando por livramento, Atos 12 e 5, procurando local e oportunidade para orar, Atos 16 e 13. Então, Paulo, por exemplo, orava pela igreja, Romanos 1 e 9, exortou os crentes a que fosse perseverante em oração, Romanos 12, 12, e pediu que orasse por ele, Romanos 15 e 30. E ele mesmo orava em línguas, no Espírito, como diz 1 Coríntios 14, 14 e 15. Então nós temos aqui, né, esse terceiro ponto da lição ainda, né, que diz: a igreja adoradora, a igreja de Jerusalém também era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego aineu. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderes feitos. Então, aqui nós temos, né, a conclusão desta lição, né, onde diz: vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos
nela. Então, aqui nós temos, né, esse exemplo da igreja primitiva, né? Vamos para nosso questionário, revisando o conteúdo, que diz o seguinte, a primeira questão. Qual a expressão bíblica que diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém? Resposta diz, a expressão é, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Isso demonstra que a igreja de Jerusalém era bem doutrinada e discipulada, refletindo os ensinamentos dos apóstolos. Segunda questão, o que significa a palavra grega koinonia, mencionada no texto em referência à igreja de Jerusalém? Resposta, koinonia significa comunhão e se refere às relações interpessoais dos primeiros cristãos, destacando que a igreja era relacional e dedicada à construção dos bons relacionamentos. Terceira questão diz o seguinte, como o batismo era visto na igreja de Jerusalém? Resposta, o batismo era considerado uma ordenança de Jesus e um dos principais símbolos da fé cristã. Ele representava um rito de entrada para a nova vida em Cristo, sendo um testemunho público de conversão. Quarta questão. O que Donald Gee diz a respeito da ceia do Senhor? Resposta. Donald Gee afirmou que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao centro do evangelho e ao objeto supremo do amor de Deus. Quinta questão. O que a igreja pode fazer para se tornar relevante? Resposta. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Então aqui nós terminamos esta segunda lição, né? A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Então aprendemos muita coisa aqui nesta lição, né? Aprendemos muita coisa nesta lição, alguns pontos importantes, né, que não deve ser ignorado, né, no conduzir a igreja, no conduzir a sua vida espiritual, tá bom? Que Deus abençoe, não esqueça de se inscrever em nosso canal, não esqueça aí de deixar o seu comentário, tá? E compartilhar este vídeo, esse material aí, para que muitas vidas venham a ser alcançado com o ensino da palavra do Senhor. Amém? Deus querido, Deus eterno, na tua presença, Deus, queremos te agradecer por mais este estudo, Senhor, por mais esse conteúdo que aqui, Pai, meditamos através da tua palavra. Vem abençoar a cada professor, vem abençoar a cada aluno, vem abençoar a cada vida que está, Senhor, estudando e usando esse vídeo, Senhor, como referência, como estudo das Escrituras, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um e que a Tua palavra, Senhor, venha fazer a diferença em cada vida, em cada alma, Senhor. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.